Portanto, está no ar. Está no ar? Está no ar. À distância, mas está no ar. Bom, É verdade, temos que cumprir com as regulamentações, não é? alguns de nós, vá. Todos nós temos que cumprir. Vamos, pronto. A nossa equipa técnica mas trabalhou para que consigamos estar então aqui hoje juntos, desta forma digital. Sim, mas fora de brincadeiras, é a maneira que nós temos também de dar um pouco de continuidade ao primeiro episódio. A recepção foi boa, as pessoas gostaram. Tanto que das 10 visualizações que tivemos, uma quis mais e, portanto, nós prontamente, para satisfazer essa uma pessoa que quis mais, aqui estamos, porque não sabemos desistir. E reiterando, está no ar. O tema de hoje, meus senhores, primeiros carros, com um orçamento que nós definimos entre nós de 6.000 euros. O resto é jogo aberto. Acho que vamos ter escolhas interessantes, algumas meias maluquinhas, outras mais sensatas. A ideia é, no fundo, nós também mostrarmos também o lado ou mais maluco ou mais sensato das nossas escolhas, ou seja, no fundo, o que é que nós faríamos se fôssemos comprar hoje o nosso primeiro carro com um orçamento de 6.000 euros. Algum de vós tem algum comentário a fazer sobre as regras do jogo? Não, portanto, mantivemos os 6.000 euros de patamar máximo de preço e depois, no fundo, adaptamos à realidade individual de cada um. Se fôssemos comprar o nosso primeiro carro agora, com a condição atual do mercado, o que é que escolheríamos em função das nossas necessidades? Eu tenho um comentário a fazer, ou mais ou menos um reparo. Eu espero que ninguém escolha nenhum Renault. E quando eu digo ninguém, Mantemos essa saga? eu digo Francisco. Mantemos essa saga? Eu peço só que a Renault Portugal não tenha nenhum tipo de ação mais violenta contra nós. Eu não sei, João, se te lembras, mas o Velsatis está ali mais ou menos no nosso intervalo máximo de preços. Pois é isso que me preocupa. Porque, Bom, não sei. fazendo jus às presidenciais, eu quero apenas dizer que as opiniões expressadas pelo candidato João Areias não expressam as opiniões do grupo Carpiqui como tal. Gostaríamos muito de poder ter Renault para testar, não é, João? É verdade. Mas para testar não tem qualquer problema, desde que eu possa criticar depois. Mas isso convém a gente não atear fogo às coisas. Digo eu, não sei. Ok. Mas pronto. Ok, pronto. Assim sendo, eu vou manter moderado hoje, está bem? Vai ser um debate moderado. Já agora, já que estamos nesta senda, eu desafio-te a mostrar-nos o que é que consideraste e qual foi a tua decisão. Ora, com certeza. Mas espera, que eu acho interessante. Espera aí, João. Acho interessante mantermos isto no mesmo registro que mantivemos o episódio anterior. No fundo, o João vai-nos dando as pistas e nós vamos tentando adivinhar. Parece-me sensato. Portanto, eu vou recorrer então aqui ao meu bloco de notas. Posso-vos... Já vem com cábulas. Pronto, digam, mas para onde é que vocês querem começar? Podemos começar pela nacionalidade? Não, se calhar a nacionalidade não. Vamos deixar isso, por último, exatamente. É um giveaway, isso não é por aí. Ok. Bom, então vamos lá definir regras. Vais-nos dando algumas pistas, mostra-nos a tua opção e depois também nos mostras, o que é que consideraste adicionalmente. Ok, com certeza. Então é assim, vou começar aqui por vos dizer um dado curioso. Este carro faz do 0 ao 100, segundo dados do Autodata, em 9.2. Pode ser relevante. Diz uma coisa, esse foi um dado que tu pesquisaste para comprar o teu primeiro carro. Claro que sim. O primeiro critério foi claro que sim. Quanto é que ele faz do 0 aos 100? Como vocês sabem, há ali uma pista muito engraçada, na Avenida da Boa Vista. Uma avenida, peço desculpa. Chama-se a Come Cartas. Sabes porquê? Não vamos entrar por aí. Talvez. Ok, portanto é relativamente ágil, ok. Portanto, debita 320 Nm. Portanto... Assustaste-me aí. Ok, eu estava à espera dos cavalos, eu também. Primeiro carro 320 cavalos. Não. 9 segundos. 9.2, okay. 320 Nm. Quanto à cavalagem... É um 2 litros diesel. Não é um 2 litros. É diesel. No meu caso, eu pensei um diesel, face aos quilómetros que eu faço, ainda é compensador. Mas escolhi um 1900. E... do grupo Volkswagen. Posso-vos adiantar que é um 1900 de 150 cavalos.
ou quem exclui o grupo Audi, Volkswagen? Volkswagen, Seat, cheira-me que está nessas redondezas. Ou seja, tu estás a apontar para os alemães? Eu estou a pensar em alemães, mas no entanto, lá está, 1900, 150 cavalos, fazendo jus ao episódio anterior, eu cheiro-me cá a Opels nessas... Ora, eu acho. É assim, Eu o acho Opel que é pode alemão, haver aí mas- um Opel à mistura, sim. Vem aí um Signo, 1.9, Samsung Anti-Cheveux. É assim, posso-vos adiantar, isto provavelmente vai excluir a Opel. Os consumos anunciados pelo Autodata são 5.9. Contudo, eu estive a pesquisar um pouco em fóruns e a grande maioria dos utilizadores apontou para os 7.2. 7.2. Escândalo. O que é uma diferença, como sabemos, mínima, não é? Portanto, mas isto exclui a Opel, porque sabemos que os motores Opel são, no geral, até bastante moderados quanto aos consumos. Portanto, tem alguma pista? Diz-vos alguma coisa esta informação? Pá, continuo a dizer, 1900, 150 cavalos, cheira-me a grupo E Varg. um Mazda? Não, porque não é German. E ele gosta de German. Pronto, eu João é vou todo acrescentar aqui outro dado. Como vocês sabem, eu tenho um particular gosto por carrinhos. E Mazda a minha 6. escolha caiu aqui. Poderia ser, mas a Mazda usa um motor 2 litros. A Mazda usava o mesmo motor 2 litros do BMW E não tem 320. 150, tem 143, tem 143 cavalos, essa menina. Exatamente. Eu estou a pensar em Alfa 156. Oh meu Deus, o João comprou uma armadilha de morte. Oh não. Exatamente. Ora, portanto, E acho que nós no último podcast mostramos o crash test do Eu 156 acho que S. sim. nós chegamos a mencionar, mas acho que não mostramos o crash test. Mas Porque o 156 tinha um motor 2, era 2 litros. Não, era o 1900. Era o 1900. Era, exatamente, de 140. E eu penso que depois foi atualizado para 150. E pronto, é uma carrinha muito interessante. Aposto que o João escolheu uma pai com 232 mil Pode quilómetros. ser uma 159, carregada de quilómetros, mas pode, porque essa já tem 150 cavalos, de facto. ora aí está. O prémio vai para Francisco Alves. A minha escolha foi uma Alfa Romeo 159, 1.9 150, com 239 mil quilómetros. Jesus. João, queres mostrar umas fotografias aqui ao nosso público? Quero-vos mostrar umas fotografias. Portanto, aí está. João, tu tens noção que tu vais para... Tu compraste um Alfa Romeo com 200 e... Quantos? 239 mil quilómetros. 90? Pronto, portanto 620 mil quilómetros. O equivalente num alemão. Ok. Isso não vai sair da oficina. Mas pensa uma coisa. Enquanto ela estiver parada na oficina, um tipo pode ficar lá a admirar a beleza, porque efetivamente os italianos nisso. Isso é verdade. E tens outra questão que eu acho que tem peso, que é enquanto ele está parado na oficina não está a consumir Ora, lá 7.2. está. Por isso, tecnicamente, o que tu poupas em quilómetros paga-te as contas da oficina. Há aqui todo um plano. Mas devo dizer que fiquei ligeiramente abaixo dos 6 mil euros. Portanto, isto ficou nos 5.900, o que significa que eu tenho cerca de 100 euros para gastar em vales de reparações. Num sistema de som. Não vale de reparações. Como assim? Como assim? Quer dizer, gente, basta vir uma troca de distribuição, adeus. Já entras na bancarrota Não, ao fim. devo-te acrescentar que a indicação no anúncio é que a correia de distribuição foi mudada há 3 meses. Portanto, o máximo que pode acontecer é ficar sem motor. E 100 euros acho que chega. Sim. Toda a gente sabe. 100 euros compra-te um motor JD. Claro que sim. É uma coisa... Mas o problema do 159 não é o motor em si, é toda a eletrónica, em que tu travas e o carro liga, tu pisca, buzinas... Pronto, Ele... Eu não senti-me é? tentado a um bichinho desses. E de facto aquilo que eu vi nos fóruns e o melhor comentário que eu vi em relação a isso é: de facto o motor é muito bom, mas as pessoas esquecem-se que há todo um carro à volta do motor. Pronto, é assim, eu tomei a liberdade de ir pesquisar algumas informações, como é natural quando estamos a escolher carro, e apontei 3 problemas mais comuns nestes carros. Por alguma razão, a caixa de velocidades tem tendência a falecer. 100 euros. Há uma questão com os parafusos do coletor de escape, que também 100 euros. 100 partem. euros. E há um problema crónico nas suspensões. 100 euros? Portanto, 100 euros. portanto, parece-me que acho que com 100 euros se resolve tudo isto. Tudo.
Oh, meu amigo, tudo se resolve com 100 euros. A questão neste elétrica país, por também amor é de Deus. comum e eu posso-vos adiantar. Eu, em tempos, cheguei a ir visitar uma 159, no sentido de adquirir, Onde há e prisão? alguns... À prisão, em Custóias, do lado de fora. Oh, E meu. o que aconteceu era que alguns dos manómetros já tinham entregado a alma ao Criador. Ok. Mas pronto, com Bom. isto estou então curioso por saber quais foram as vossas escolhas. Espero que sejam mais Não fiáveis. consideraste Viva a mais nada responsabilidade. em relação a... Foi a 159 ou foi a 159? Não, considerei aqui mais alguns modelos. Confesso que olhei aqui para umas Volvo V70 que se Ok. enquadravam-se, portanto, aqui nestes detalhes. No entanto, Tudo acima dos 220 mil, tinha não? 314 mil. Mas segundo os Tens especialistas... noção dos custos de manutenção de um voo. Exatamente. Mas é um Volvo, não esquecer. O Volvo não... Eu por acaso pensei aqui, Não varia. quando falaste em Volvo, eu pensei que ias falar da V50, que tem um motor 1.6 da PSA. Curiosamente, não arranjei nenhum com menos de 250 mil quilómetros. Sério? V50 É verdade. não. Eu encontrei um S40 que me chamou a atenção, confesso. Mas devo-vos Então- dizer que nessa onda, isto indo aqui ao encontro de fiabilidade, eu também considerei uma Toyota Avensis. Então, meus senhores, eu promovo, já que o Rodrigo Alves se avançou e disse que encontrou um S40, vamos lá então saber o que é que faria Rodrigo Ora. Alves com 6 mil euros no bolso para o primeiro carro. Portanto, eu peguei nos meus 6 mil euros e pensei que o ano passado fiz uma média de 56 km por dia, por isso necessitaria de um carro a diesel. Porque seria o meu primeiro carro, deveria ser algo também fiável, o mais fiável possível, e de baixa manutenção. Não fazia sentido eu comprar um, sei lá, um Alfa Romeo 159, por exemplo. Por isso, acho que vos vou começar a dar aqui as características do que eu encontrei, a ver se vocês chegam lá. Penso que vão ficar algo surpreendidos, não vão estar à espera. Portanto, lá está, como queria um carro fiável, não queria um carro com muitos quilómetros, por isso defini um limite de pesquisa de 150 mil quilómetros a diesel. E o carro que eu encontrei tem 133.928 quilómetros, portanto ainda tem muita vida pela frente. Ok, É de 2008, ok. tem 109 cavalos. Oh não. Volvo, Tem 109 Fora. cavalos. Oh João, eu já sei para onde é que isto vai, João. Eu já vi este filme. É um 1.6. Eu sei onde é que isto vai. Oh meu Deus. É uma 407 ou é um 307? É nenhum dos dois. É um Volvo. mas isto é um bloco PSA. Não. Isto é claramente um É bloco um bloco PSA. PSA. 109 cavalos, É 1600. sim senhor, um bloco PSA. É um bloco PSA, sim senhor. Portanto, ou é um Citroën, ou é um Peugeot, ou é um Volvo. Pode ser um Ford. Não é Pode ser nenhum. um Pode ser um Ford. Pode ser um Ford, pode ser um Focus. Bem visto. Ora bem, eu vou divulgar aqui uma imagem do bicho para vossas excelências. Avisem-me Mostra. quando vos for possível visualizar. É assim, é um Focus. Olha, bem jeitoso. Uma carrinha. Não havia Não havia hatch. hatch, que era aquilo que eu queria. Olha, mas fixe. Tem muito bom ar. Portanto, lá está. Estes carros têm um registro de fiabilidade muito, muito interessante. Mesmo muito interessante, segundo o que eu estive a pesquisar. Apesar de terem 1.6 PSA, que é problemático do ponto de vista do FAP em muitos carros, nomeadamente os Peugeots. Eu estou e os ciente Volvo. dessa situação. Está, Chico? Imagino que sim. Estou muito ciente dessa situação. Muitas viagens a Esposende fez o Chico só para tomar café. Muitos cafés foram tomados. Atenção, eu e o carro, porque o carro depois bufava que era um escarcel que ninguém podia. Mas O isto acaba por ser interessante nisto é que engraçado. É um carro muito completo. Acaba por ser engraçado porque um tipo está em casa, não é? Portanto, são 10 da noite, numa altura normal, sem pandemia, e recebe uma chamada a perguntar: olha, queres ir até Esposende? É verdade. É verdade. Isso acontece, isso já aconteceu várias vezes. Portanto, essa é uma Eu ligar viagem para surpresa. ti. Viagem surpresa. É assim, o carro, agora falando a sério, a quilometragem para o carro que é ótima. Deixando brincadeiras com o FAP é problemático se a gente fizer muita cidade. Se a gente levar o carro para a autoestrada, fizer a regeneração e não for, como é que eu ia dizer, forreta no combustível, meter o combustível aditivado, também ajuda bastante. Convém que seja dito.
Eu, por acaso, com a Peugeot, meti sempre, a partir do momento em que passei a meter combustível aditivado, ela reduziu substancialmente os problemas com o FAB. Se bem que eles existem e continuam a existir. Ela, quando fica entupida, é horrível. Mas esse carro é muito fixe. E depois é super prático. É um carro mesmo super prático. É um carro muito prático. E depois eu sou um condutor que dá alguma atenção à vertente dinâmica, não é? E também, segundo consta, os Fords são muito interessantes deste ponto de vista. Têm chassis muito bem equilibrados, portanto, permitem uma condução muito engraçada, dentro deste parâmetro de sensatez que eu procurava. Eu fiquei aqui nos 6.000, certinhos, mas lá está, tenho um carro muito recente que certamente não me dará os mesmos problemas que, sei lá, uma Alfa 159. Sim, mas atenção, porque aí tu pode haver aí uma situação que é, se esse carro não tiver feito a troca da distribuição e bomba da água, E isso é um tema que eu também porque ia mencionar, 130 que ela é está mesmo obviamente no que ponto. Está mesmo no ponto. ao investirmos este valor num carro deste tipo, temos que verificar se a troca de correia, distribuição e bomba de água já foi feita, porque é sempre uma despesa grande. Além disso, é sempre bom perceber onde é que está a embreagem. Ah, sim, sim, Sempre sim. compramos um carro com Sim, quilometragens sim. elevadas, é sempre bom percebermos como é que está a embreagem. Este carro, a nível de extras, não traz mundos e fundos, não tem sensores de estacionamento, por exemplo, mas tem cruise control. É um carro básico, é um carro que cumpre. E acho que por este orçamento é meramente o que é necessário. Eu Não confesso que precisamos estou de curioso. Estou curioso, mais. não. Estou. Como é que eu hei de colocar isto? Não é curioso, mas estou espantado com a tua escolha, porque não diria que o Rodrigo Alves iria para fora. E exatamente. Como é que é Por possível? exemplo, um carro que eu também procurei foi o BMW 520, um 136 cavalos, um E39 já com um facelift de preferência, mas não encontrei nada que não tivesse quilometragens proibitivas. Equacionei também o Opel Astra, mas entendi que pela nossa experiência ou temos muita sorte que o carro que nos calha eles são extremamente fiáveis, ou os problemas elétricos também podem emergir. E por isso acabei por fugir um bocadinho Eu acho que no caso, dos Opels acho que por no caso da causa nossa disto. experiência com Astras, o problema normalmente está entre o volante e o banco. Mas diz-me uma coisa. Mas temos alguém que pode falar sobre isso. Nos vossos carros, os vossos valores dos anúncios é fixo ou é negociável? Ora bem, Assim, deixe-me confirmar aqui. É valor fixo. Valor fixo. no caso do Ok. meu não tem indicação, portanto eu presumo que seja Então negociável. assumimos que é negociável. Se não tem indicação, assumimos que é negociável. Então significa que tu ainda podes ter aqui alguma salvação dos 100 euros. Se conseguires reduzir ali o valor um bocadinho, Sim, ainda sim, podes. sim, O Rodrigo não. O talvez Rodrigo- consiga mais vouchers de descontos para reparações no Sr. António. Agora, acredito, São os tickets de reparação. acredito que, pronto, que o Rodrigo, se tiver que meter só fazer a troca de distribuição, lá se vai o orçamento ao charco. Não é? Portanto, um tipo pode sempre ir lavar pratos, não é? Pronto. Há sempre Vou alternativa verter uma para este tipo de lágrima e coisa. pedir patrocínio, mas pronto. Não é? Tudo soluções válidas. Pronto. Ora bem, meus senhores, então vamos ao. Eu estou relativamente orgulhoso disto porque eu decidi que o carro que eu pretendia tinha que ser um carro que fizesse jus no fundo à minha personalidade. Francisco, antes de continuares, deixa-me fazer aqui um pequeno posto dedicado ao João Areias. João, portanto, eu falei contigo ontem e nós prometemos que hoje não íamos abandonar o estúdio, Certo. ok? Venha o que vier, Não. nós resistimos. Aviso-vos já que não é Renault. Não é Renault. Pronto. E também não é Dacia. Fiquei mais confortável na minha E cadeira. também não é Dacia. Podeis respirar com Estou feliz. com algum alívio. Alguma coisa passou. Ora bem, meus senhores, a minha viatura vem equipada com motor 2 litros, ok? CDT de 116, O Chico é um Rover, meu. 116 cavalos. É um Rover 75 Connoisseur. Já sei que É, sim senhora. É, sim, tinha que ser. é, sim senhora. Tinha que ser. Por acaso também passei os olhos por esse carro. E tenho... Principalmente por ser um BMW por baixo. Ora aí está. Eu vou desde já submeter-vos
as imagens daquilo que eu considero ser uma viatura com nível, ok? Vocês estão a ver bem aquele volante, não estão? Estamos, tem madeira. Um volante com madeira. Onde é que tu encontras? Portanto, isto é um veículo que tu, quando compras, não só compras o carro com mais 25 anos. Chico, tu É. neste momento, acho que Mas sabes exatamente qual- configuras 65 anos no total. Vocês têm muita piada, mas agora eu vou-vos dizer o juice, o bom destas coisas, que é carro de velho, ótimo. Significa que se tiver andado efetivamente com um senhor de alguma idade, não foi andado a ser esprebido até ao tutano em cada esquina. Era só usado Mas para ir à igreja. já conheceu, mas espera, porque não foi espremido, mas já conheceu cada esquina de passeio, cada esquina de pilar, cada Ora, esquina aí de está. tudo, basicamente. Daí eu ter visto a condição do carro, visto através das imagens, e não me pareceu estar muito batido, nem me pareceu estar muito riscado, nem as jantes me parecem estar em particular mau estado. Tem uma outra... Ora bem, as jantes para já são pequeninas, por isso antes que cheguem ao passeio é Ora. preciso 1,5 m de passeio. Ora, o que reforça ainda outra situação. Primeiro carro, uma pessoa vai cometer erros. Vai arriscar Por o isso precisa de carro. uma barcaça. Meu amigo, isto é assim. Quando queres ter carros com personalidade, há algumas cedências que se tem que fazer. Chico, deixa-me interromper-te, por favor, nesse tópico, porque é assim, ok, sabemos que em termos mecânicos isto por baixo é um BMW, contudo, em termos de chapa, já não há peças para isto. O que significa... Porque assim, não é tão... essa foi a primeira questão que eu fui ver, ok? E efetivamente pensei nisso, ok, o carro poderei ter alguns problemas a nível de chaparia. Só que, ao visitar os fóruns, não é assim tão difícil quanto isso. Okay? Há muitos na sucatas, vá. Para começar existem bastantes na sucata. Para acabar, tu tens, e isso pode tornar ou não a coisa mais ou menos onerosa, existem casas de especialista em Inglaterra que ainda têm os moldes dos painéis deles e têm ainda têm vários painéis Deve para os ser carros. barato isso. E quanto é que custa Isso eu não conseguia isso? apurar efetivamente. Não conseguia apurar efetivamente o preço deles. Mas em casos de necessidade existe essa solução. A pessoa não fica com a criança nas mãos sem solução. Outra situação é, efetivamente, do ponto de vista mecânico, como nós já aqui falamos, o carro leva um motor M de main 47 da BMW. Portanto, é um motor... Um dos problemáticos. Não é. É dos fiáveis, é o M. M. Não é o N. Não é o N. No fundo, se quiseres, é o mesmo motor que o João tinha na BMW 320 dele. Só que foi, digamos, suavizado dos 136 para os 116 cavalos. Equivalia ao 318, ao E46, havia um 318 uma questão, Francisco, que tinha este... qual é a quilometragem do teu bólido? Esta é a coisa que me leva a crer que isto efetivamente era um carro que pertencia a um senhor de alguma idade. 135 mil km. Ok. Ora bem, de que ano é? 2000. Okay. É de 2000. Sim, quantos quilómetros tem? Desculpa, 135 mil. 135. Portanto, isto começa a alocar-se. Depois há outra coisa, que é assim, que vocês se calhar não pensaram. Este carro é pré-2007. Significa que o IUC não é fogo. Isso é verdade. Okay. Mas significa também que vais fazer consumos... Vou. Esqueçam isto. Mas eu vou fazer os mesmos consumos da Alfa. Mais coisa, menos coisa. Se calhar um bocadinho menos, não sei. Mas andar mais devagar. Vou, mas repara. O carro, à semelhança da Alfa, não tem FAP. Portanto, eu aí estou safo. Tem presença. É relativamente exclusivo. O carro tem muito bom ar. O que é que eu tenho que ter em atenção? Efetivamente, essa questão das peças. Ok. Eu não digo que não haja esse risco, mas é uma situação que poderemos ter aqui a considerar. A bomba de gasóleo. A bomba de água. Deixa-me só fazer-te uma questão, que é quanto é que custa este veículo? Essa é que é a parte boa. Valor negociável. 4.250 euros, meus senhores. Ok. Parece-me sensato. Significa que eu tenho uma margem de 1.750 euros para o inesperado acontecer. Ok? Fora pagar o seguro do carro, que nós sabemos que os primeiros seguros são coisas muito baratinhas, como se sabe, e, portanto, como é lógico, pronto, não é? Essas coisas são... Enfim, não é? Dispendiosas, sabemos. É uma situação muito feliz que acontece.
digamos que é uma situação de intranquilidade, fazendo jus à seguradora. Mas pronto. Aqui há algumas coisas interessantes que eu acabei também por tocar no podcast anterior, quando falei do MGZT, que é o facto dos puxadores partirem com alguma facilidade. E o facto de, por alguma razão, este carro tem lâmpadas que fundem com alguma frequência. Eu não percebo bem porquê, mas é uma coisa que O acontece. registro de fiabilidade deste carro é simpático ou não tão simpático? É simpático. Sobretudo do ponto de vista mecânico, é simpático. Ok? Mas o que me preocupa não é o aspecto mecânico, porque já sabemos que temos um motor de base BMW, ok, um dos bons, ok. O resto são O que coisas... me preocupa é, por exemplo, eletrónica. É também BMW por baixo. Bem, isto é um bom BMW on the budget, então. No fundo é a mesma coisa comprarmos, quase um Mini, mas... Sim, mas a questão é... Eu acho que ele tem, efetivamente... É muito diferente de um BMW. O carro foi claramente desenhado com conforto em mente. Não foi desenhado para ser uma coisa hiper desportiva por aí adiante. E depois é assim, eu acho que é um carro que é um bocado a minha cara. Eu gosto mesmo muito... Sempre gostei muito deste carro e, portanto, é um carro que também acaba por ser o útil e o agradável, porque, quer dizer, eu com 4.250€, bem negociado, se calhar consigo ir aos 4 ou abaixo dos 4. Fico com um carro que não só foi relativamente acessível, como também fico com um carro que expressa um pouco a minha maneira de estar. Eu sempre fui uma pessoa mais orientada para carros confortáveis do que para carros propriamente nervosos. E portanto, meus senhores, esta era a minha grande opção. Posso-vos dizer que depois eu tenho outras três opções que eu considerei. Em número 3 das minhas opções apresento-vos... Eu ainda aqui no caso do Rover, eu estava a olhar para ele e estava-me a recordar algo e não estava a chegar lá. Vocês recordam-se do jogo para a PlayStation 2, o The Getaway? Da Getaway. Este era um dos carros. Mas não era... Era esta a iteração do 75, não era uma versão mais desportiva? Eu acho que era uma versão mais desportiva. Eu lembro-me de haver uma perseguição qualquer numa das etapas do jogo onde aparecia um Rover 75. Possivelmente uma versão mais desportiva. Rover 75. Mas atentem na terceira fotografia e na primeira que o Francisco envia. Se alguém me conseguir descrever o que é que se passa com a caixa de velocidades Não ali... sei, parece-me que está elas são descentrada. Não, elas são assim. Além de estar descentrada, parece... Até porque parece que tem um acabamento agastada. esquisito em mármore em cima. Exato, mas eu diria que era agastada, mas... João, não também acho que é uma- não vamos tirar a classe ao carro. Este é o tipo de João, carro. eu estou aqui a Meus ver, senhores. na consola central, isto tem bancos aquecidos. Bom! Não só. Tem Ok. uma coisa que eu aprecio muito, que é radiocassete. Ora lá está. Opá, mas o rádio cassete... Eu acho que é um Não, eu clássico. digo-vos porquê. Porque reparem, em 2000 era raro haverem carros com auxiliar. Logo, o radiocassete permite-me comprar aquele acessório da cassetezinha com AUX, que eu assim posso ouvir a minha música no carro. Mas isso partes do Se pressuposto o que também telefone tens um... não tiver jack. Exatamente. Mas o meu telefone tem jack, porque eu não sou Apple fanboy. Pumbas. Porque o Chico não só compra um Rover automóvel, como também compra um Rover telemóvel. Portanto, na verdade, o que o Chico nos está a dizer é que ele compra um Rover e, por 4.250€ e com o restante ele compra um Nokia Express Music para poder adicionar. N-Gage. Um Nokia N-Gage, por amor de Deus. Vamos lá. Ora bem, eu vou-vos mostrar. Eu tenho um pódio de segundas opções. Em terceiro lugar, agora sim, para a vossa raiva e contentamento. João, nós prometemos que não íamos. Mas posso-vos dizer, atenção, Renault Megane, Break, 1.5 DCI com os 105 cavalos, caixa de 6. É uma versão Ok. Extreme, portanto ela não tem... Nada. Pronto, o equipamento é muito Pergunta. básica. 140.000 km, 2008, 4.000 Aham. euros. Exato. Portanto, nós chegamos a ir ver uma Megane aqui há uns anos atrás. Recordas-te Chegamos, disso? sim senhor. Pronto. Nós chegamos a ver uma Megane que alegadamente tinha 98.000 km. E alegadamente também tinha 113.000 km. Não sei se te recordas, nós apanhamos um anúncio duplo, viemos a descobrir mais tarde no stand virtual. Certo. Quando lá chegamos, para ver o carro, percebemos pelo estado do interior que era impossível aquele carro ter 114.000 km. E, no fundo, chegamos à conclusão que o mercado das Meganes é uma selva. Por isso é que eu Além disse, de todos os problemas de bronzes, de... Foi a tua? Foi a minha terceira opção. O Rover bateu... Não há justificação para Eu isso. estou curioso Não há quanto à justificação para segunda. À segunda? Acho que não vai ser um Eu- Dacia.
Não vai. Nem João, outro eu Renault. considero... João, não. Eu considero isto uma homenagem pessoal, ok? Este é o meu segundo lugar, ok? É uma homenagem ao meu primo, que fez uma escolha sensata, e eu pensei, epá, a carrinha durou-lhe bem, 1300, tal e qual a que tu tiveste, 1300 CDTI, 90 cavalos, 2006, ok? 167 mil quilómetros, portanto não me parece uma quilometragem muito exagerada. Atenção às embreagens nestas Sim, mas quilometragens. agora é assim, para um Nos orçamento de 1300. 6 mil euros, este carro custava-me 3.499. Ok, dava margem para trocar a embreagem e Dava-me ter margem mais uns para eu, quilómetros. se quisermos, se o inesperado acontecesse, dava-me mais do que margem para eu poder resolver o carro. E o carro tem, lá está, tal e qual como a Astra que tu tiveste, tem um ar super giro, é um carro super prático, durável, bem tratado, dura bem. E agora? Eu tenho saudades em particular dos consumos. Se vocês bem se recordam de uma última viagem, 1300 era difícil de bater. E fizemos agora, 3.4 de média. Meus senhores, vocês sabem que eu não resisto a certas e determinadas situações e, portanto, a minha dúvida, e gerou-se durante alguns tempos, eu tinha dúvida se ia para o Rover, se ia para este, foi isto. Ok? Sim, um regresso à tradição, um 1600 HDI, Citroën C5, 2006, já com facelift, portanto já não tem aquele ar um bocado esquisito que os primeiros C5 tinham. Vem super... Já não tem. Tu olha bem para esta traseira e diz-me, já não tem aquele ar meio esquisito. Esta consola é só assustadora. Isto parece assim, que estás a comandar um submarino. Olha a quantidade de botões. Mas, João, atenção, porquê? Repara, tu podes ter um Citroën que te dá a sensação de que tens um Maserati. Porquê? eu não quero Aqueles essa botões da consola comparação. central, nomeadamente os do controlo do sistema de multimédia, são iguaizinhos aos que eram colocados em alguns Maseratis na geração de 2008, 2007, se não estou em erro. É verdade. Okay. No entanto, por isso, voltando ao Citroën C5, ok? Tem bancos aquecidos, tem estofo sem vinil, que é L, tem a sua caixinha de 5 velocidades, habitual dos 1600 HDI, que gritam acima dos 120, não é? 407 tem ar-condicionado. Por um 407 mais atual. Tem ar-condicionado. Já tem o sistema de multimédia. Isto tem Bluetooth? Agora não. Ainda é de meter o cartão SIM. Infelizmente. Ainda é de meter o cartão SIM. No entanto, pontos a favor. É um carro de 2006, 112 mil km, 4.750 euros. Os 112 mil quilómetros são de facto tentadores. São tentadores porque, repara, isto à semelhança do 75 também é um carro foi comprado por pessoas com alguma idade, o que também pode indicar que o carro pelo aspecto, só que isto são fotografias e devemos sempre tomar as fotografias com grão de sal, mas é sempre... Parece bem estimado. Exatamente, ele parece bem estimado. E vem bem equipado, tem Xenon, tem sensores atrás, creio que também terá à frente, portanto, parece-me ser um carro efetivamente em boas condições. Qual foi para mim o deal breaker em relação ao 75? Ele tem aquela suspensão hidropneumática da Citroën. Que é bastante barata, não é? Se for um problema, vai ser um problema caro. E eu não sei se os 1.250 euros que restam no budget me vão chegar para tratar desse problema. Ao passo que o Rover 75, para começar, é mais barato. É uma escolha mais segura. E tem uma suspensão tradicional. O que me parece ser uma decisão muito mais sensata. Até porque não ficamos a perder em potência. Portanto, voltando aqui ao tema do Rover, agora que falaste em suspensão, mais uma questão interessante. Eu recordo-me que a 320 do João, que era um BMW, tinha uma configuração mais desportiva, não é? Sim. Supostamente um assento mais firme. Sim. Tinha uma suspensão... eu gostava de a chamar o barco do amor. Mole. Era o barco do amor porque exatamente, aquilo nas curvas aquilo adornava nas curvas, que era pronto. Era um meme. Agora pergunto-me que tipo de comportamento terá este Rover. Ele já tem aspecto de barco. Os bancos parecem ter levado nos 135 mil quilómetros
que suportaram uma valente esfrega. Tal como aqui a caixa de velocidades. O que me pode suscitar algumas dúvidas relativamente à quilometragem. Nós estamos a ver o carro, nitidamente foi aspirado, foi limpo, não sabemos se foi polido ou não, mas a pintura parece estar em muito bom estado, o que me indica que poderá ter Não. sido polido. Há um fator ali que é. Há uma fotografia frontal do carro em que a grelha, um dos bigodinhos, estão a ver, a grelha tem aqueles traços cromados à frente, falta-lhe um traço, o que pode ser indicativo de uma batida. Ok? Portanto, isso era preciso ver se, Averiguar. ver se o registro do carro, ver se ele teve alguns sinistros associados e, se sim, perceber se o carro efetivamente foi bem reparado ou não. Na imediata hipótese era mesmo abandonar essa hipótese. E abandonar a hipótese do Rover e ir para o C5 ou outra alternativa. Um pouco em linha com o Rover aqui que trouxeste, uma marca que eu também equacionei foi a Saab. Eu encontrei alguns Saab 93 e 95 mais antigos, portanto, no início dos anos, até 2007 encontra-se alguns, também com preços perfeitamente dentro deste intervalo que nós consideramos. Com motores a diesel, são carros, do ponto de vista mecânico, fiáveis. O problema é exatamente a questão das peças, que não é tão fácil, não há tantas soluções no mercado como para o Rover que tu aqui nos trazes. Eu argumentaria até em defesa do Saab aí, porque o Saab por debaixo é GM, ou seja, tu tendo as peças, se forem peças de carroceria eu compreendo a preocupação, mesmo algumas peças de interior. Se estivermos a falar de motor, são peças, essas sim já são peças GM, creio, em alguns aspectos, portanto existem algumas parecenças com alguns Vectras da altura. Certo. As bases são as mesmas. O que significa que tu podes ter aqui alguma facilidade em conseguir, pelo menos a parte mecânica, conseguires assegurar isso. Agora, estou-te a falar de cor, não tenho mesmo a certeza, porque eu também sei que a Saab tinha um pouco a mania de fazer as coisas à maneira deles, e portanto, pode ser que encontres aí sim alguns problemas, porque há dificuldade, porque as peças são mesmo deles, e os moldes são deles, e portanto é difícil de arranjar peças por uma marca que já foi ao charco. Contudo... Mas eu vou introduzir aqui um pouco de lenha na fogueira, que é, eu confesso que quando comecei esta pesquisa, o primeiro carro que eu fui ver não era um Rover 75, mas foi um MG, era o ZT? Era qual? A versão MG. Era a versão mais desportiva do ZT? Creio que é o ZT. A versão mais desportiva. Eu penso que é o ZT, que vinha com faróis xenos, toques aquecidos, mas que motorização traz esse modelo? Traz um 2 e litros penso que isso eram 2 litros de 150. Ou seja, mantém-se na BMW. Sim. Então, o problema foi o intervalo de preços. Não encontrei... É sim. Aliás, tinha encontrado um exemplar, mas rapidamente fugiu do stand virtual. Vou-te dizer. A única razão pela qual eu não considerei esse carro é porque eu acho que quem compra esse carro vai espremê-lo um bocadinho. Vai puxar por ele. Ao passo que quem compra um 75 é mais provável que cuide do carro ou que seja mais brando que o carro, se quisermos. Certo, mas repara, quem compra um BMW, à partida nós estamos a considerar que vai espremer mais o carro do que quem compra um Rover, certo? Sem dúvida. É muito mais provável. Mesmo assim, mesmo dentro do universo Rover, considerando quem vai espremer mais o carro, poderia ser, isto lá está, é mais relativo, teríamos que ver em pessoa, ao vivo, o estado de conservação do carro, teríamos que perceber conduzir o carro, a embreagem, portanto, teríamos que perceber como é o estado atual, o estado verdadeiro do carro, mais até do que as fotografias. Pronto, mais ângulo, menos ângulo, esconde-se muita coisa. Sim. Uma boa fotografia pode esconder muita coisa. O que me preocupa neste Rover que eu estou a ver na última fotografia que partilhaste, que é o gap entre o capô e o painel lateral esquerdo que fica por cima da roda. Parece-me que há ali uma variação, o que me indica, a par também da falha na grelha frontal que tinhas indicado, que efetivamente poderá ter acontecido uma batida. Mas isto é o que me parece na fotografia. Pode ser que não seja. Porque se quiseres comprar um Rover sinistrado, Francisco, eu e o João apoiamos-te inteiramente, significa que nós ganhamos o desafio. Não, estar a comprar o Rover sinistrado, pronto, também não é por aí que a gente vai. Eu acho que aquilo que importa também salientar, para quem nos estiver a ver, é, se forem comprar carros neste intervalo de preços, nunca confiem nas fotografias, e vão ver o carro em pessoa, eu acho que isso é o primeiro e é o óbvio.
Se conhecerem algum mecânico de confiança, façam questão de levar lá o carro, porque o inesperado vai acontecer. Vai haver sempre o que é que estão à espera? Vão comprar carros com 8, 9, 10, 12, quase 20 anos, com quilometragens pesadas. Os carros já viram muita vida, já andaram muito. Portanto, faz todo sentido levarem a um mecânico de confiança para vos dizer: atenção, este carro vai precisar de mais 500, 600, 1000, 2000, 3000 euros para estar no ponto. E façam sempre aquele background check de seguradora. Quantos sinistros é que o carro tem declarado, se também tem algumas penhoras. Eu lembro-me que o João na altura também fez essa pesquisa, porque é muito chato uma pessoa comprar um carro e depois descobrir que, pronto. Há uma Não, implicação há duas fiscal coisas, associada. há duas coisas que é preciso ter em conta. Uma delas é, se o nosso orçamento é de 6.000 euros, não devemos esgotá-lo na íntegra, porque com esta idade, eventualmente vão aparecer alguns problemas que terão que ser resolvidos. Outra delas é, isto no âmbito das consultas, é possível, no IMT, pedir um histórico do carro. Aquilo pode ser solicitado online e tem o custo de 30 euros, mas 30 euros podem resolver muitos problemas futuros. Sim, sim. Já aconteceu validar-nos um carro que, na verdade, a quilometragem tinha sido adulterada e tinham sido retirados 130 mil quilómetros ao carro. Pois é. Portanto, Esse Audi foi uma bela desilusão, de facto, desse ponto de vista. exatamente. Mas havia já ali alguns pontos É a tudo, chamar a cuidado é atenção. pouco. Não, mas repara, com 30 euros resolveu-se um problema que se calhar podia valer 300 ou 1000 no futuro. E pronto, uma pessoa fica chateada porque não fica sem carro e depois as pessoas geram-se expectativas porque é aquele carro e a gente quer muito e já na nossa cabeça o carro já está estacionado na garagem e não sei o quê. E depois vai-se a ver e o que é preciso mesmo é alguma calma, cabeça fria. E se gastarmos estes 30 euros, se calhar vamos poupar 900 ou 1000 no futuro, e isso no fundo também é o que faz parte destas primeiras compras, porque o que interessa também é comprar-se um carro que seja relativamente seguro, relativamente fiável e barato a nível de manutenção, sobretudo. E acho que nós, de uma certa forma, os três fomos diretamente a esse ponto. Eu acho Portanto, que fiquei em terceiro lugar. Eu vou já aqui assumir a minha posição, tendo em conta a quilometragem, mas eu assim, confesso que a minha escolha foi um pouco de ego, porque 150 cavalos é sempre interessante e acho que estes carros, apesar de todos os problemas que apresentam, a Alfa Romeo continua a fazer carros fantásticos. Meus senhores, eu deixaria o ranking para o nosso público, ok? Para vocês que estão em casa, digam-nos, por favor, nos comentários quem é que dos três carros, qual é que vocês comprariam, ou se não comprariam nenhum dos três porque acham que o 75 é carro de velho, porque o Fox já há milhares na estrada e eu não vou comprar um carro desses, e porque o 159 é para eu, enfim, ir à falência. Mas digam-nos nos comentários o que é que acharam, qual seria a vossa escolha. Façam também esse desafio, é bom. Um bocadinho de stalking no stand virtual faz sempre bem. E não se esqueçam de fazer like, comment e subscribe para sermos assim um bocadinho mais internacionais. O que é que acharam? Acho que sim. Bem? Acho que sim. Carpiques da Gostaram? podcast. Gostei da intuação. Muito bem. E pronto, da nossa parte acho que podemos fechar este podcast. Este episódio, pelo menos. Segundo episódio, exatamente. Bom, Obrigado por nos terem ouvido. até uma próxima.